Nós de volta aqui, tá passando rapidinho, mas ainda dá um tempinho de você participar aqui do Falando Nisso. Dr. Marcelo Marota Araújo, especialista em cirurgia bucomaxilar, tá aqui juntinho com a Santa Casa de São José dos Campos, comigo, com você, com o Luquinha, para ajudar a gente a entender esse negócio do queixo. É o maxilar que muitas vezes vem para cá, às vezes é assim, às vezes é para dentro, para trás, né? Isso pode prejudicar a nossa saúde também. E como a gente está falando de saúde, só um toque bem gostoso para você, que se preocupa com a saúde da sua família, que é sempre o melhor, você tem que escolher o leite pasteurizado Cooper, todos os produtos da Cooper, é o que tem de melhor para o seu café da manhã, seu lanche da tarde. A Cooper tem tudo, absolutamente tudo que você precisa para fazer a refeição saudável. Manteiga, iogurte e queijo, tanta coisa gostosa com a mais alta qualidade e aquele sabor especial. Ah, eu vou fazer compras hoje só, então não se esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, porque é saúde e qualidade de vida para você. E vou repetir a informação que o Luquinha deu no comecinho do programa: 80 anos de Cooper, 80 litros de leite para você, sorteio dia 1º de maio, e o leite vai ser entregue na porta da sua casa, Lucas Sanseverino. E é só curtir e compartilhar essa fotinho que a Gabi pôs para vocês e pronto, você já vai estar concorrendo. Dia 1º de maio a gente tem esse sorteio, né? Fazer a pergunta que a Cláudia fez, eu comentei aqui com a Solange, diz que o filho dela tem de 15 para 16 anos e o queixo dele está mais para frente e a parte de cima, ela não encaixa, não coincide com a parte de baixo. Tá difícil para ele morder, ele tem muita vergonha. Será que ele precisa dessa cirurgia ou de repente com o aparelho ele consegue arrumar? Excelente pergunta, excelente pergunta. No quadro que você me passou, provavelmente vai evoluir para a cirurgia ortognática, né? E aí os maxilares são reposicionados em posição. Aí envolve a cirurgia. Porém, se esse mesmo paciente fosse diagnosticado com 6, 7 anos, ou respondendo uma pergunta assim, quando que meu filho vê, à medida que você vê que os dentes de baixo estão cruzando, né? Ou estão muito para trás. Aí já vale a pena passar com cirurgião, com dentista, né? Um cirurgião dentista especialista em ortodontia, porque muitas vezes ele consegue controlar o andamento desse crescimento e às vezes tira da cirurgia ou pelo menos diminui o grau de deformidade que precisa. No caso dele, com 15 anos, provavelmente é cirurgia. Ok, tem muita gente perguntando do pós-operatório, como é que é a recuperação, a gente já vai ver, Luquinha. Pois é, porque agora, gente, bora ficar por dentro das curiosidades do dia de hoje. E essa curiosidade, na verdade, é um alerta. A cada 36 horas, um jovem brasileiro morre de intoxicação aguda. Por causa do quê, gente? Por causa do álcool ou de outra complicação decorrente ao consumo exagerado de bebida alcoólica. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 242 mortes na faixa etária dos 20 aos 29 anos, causadas por transtornos por causa do uso do álcool. É algo muito sério, né, Solange? A gente viu lá em Bauru, né, a morte daquele rapaz, também 30 copos de vodka, pedir para Deus levar mesmo, né? Vamos atender uma pessoa na linha, dá tempo, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Rosana. Oi, Rô, obrigada pela participação, lindona. Pode falar. A pergunta que eu faria ao doutor, boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde a vocês aí. Eu gosto muito de vocês, todo dia eu estou assistindo. Obrigada, lindona. A pergunta é a seguinte: há 5 anos há 5 anos eu sofri um acidente, eu fui atropelada por um trem. E onde foi só a parte da cabeça que foi danificada, e principalmente a parte dos meus dentes da frente todinhos, de cima e embaixo, eu perdi, inclusive a parte óssea. Entendi. E eu queria saber como é que eu faria, porque assim, eu uso hoje uma perereca que foi feita num postinho, por uma amiga minha que trabalhava lá, e o prefeito da cidade autorizou ela a fazer, ela conseguiu fazer, só que mesmo assim, a minha parte da função mastigatória... Está comprometida, né? Ok, então. Bom, parece que é um exemplo feito do menino da bicicleta. Vale salientar que quando é oriundo de trauma, ou seja, não é de uma pessoa que não cuidou dos dentes e perdeu o dente, geralmente, pela violência que ocorre, o trauma, o dente se perde levando o osso junto.
Então, esses casos de sequela pós, que nem foi atropelado por um trem, né? São casos bem mais difíceis de serem tratados. Geralmente, a gente tem que tirar um enxerto do próprio paciente, a gente tira aqui do ilíaco, né? E é colocado essa enxertia aqui numa primeira fase, para depois colocação dos implantes. Quer dizer, o próprio osso da pessoa. Estão perguntando aqui da recuperação do pós-operatório, doutor. Rapidinho, como é que é? Olha, vamos falar de cirurgia ortognática, tá? É uma cirurgia eletiva que o paciente escolhe fazer. Olha, o pós-operatório, hoje em dia, tem sido fantástico, tá? Aquelas mini placas que a gente te mostrou no trauma é a mesma que a gente usa para fixar o osso na cirurgia ortognática. Isso permite que o paciente saia comendo e falando da cirurgia normalmente. Não existe mais aquilo do bloqueio, de ficar imobilizado por um mês e assim por diante. Então, hoje em dia, com as técnicas que a gente usa, incha bem menos, né? E sai comendo. E sai comendo. E geralmente um paciente tem alta no dia seguinte. Então, a recuperação é muito rápida. Né? Ok, então. Doutor Marcelo, passou rápido demais e muita gente aqui. A gente agradece demais a sua participação. Portas do Falando Nisso sempre aberta aí. Muito obrigado. Tá, muito obrigada. Prazerzaço. Bora. Gente, beijo forte pra vocês, grande abraço. Amanhã a gente tá de volta com o Dia do Seu Direito, né, Solange? Pra falar sobre... imposto de renda, Pedro Mariano. Que coisa esquisita, né? Quais as mudanças nesse ano de 2015? Porque o leão tá vindo com força total. Agora a gente vai fazer compra com o Vale Shop e bora ser feliz e viver. Tchau, gente. Fiquem com Deus. You know, from the moment she turn around, she know how to back it up and drop it down. She knows